dia. A aula de hoje é sobre materiais cerâmicos. Tá? Os materiais cerâmicos são os mais utilizados nas edificações. Tá? Nas obras de engenharia civil, o material mais utilizado em volume é o material cerâmico. Pega o seu caderno, se você fizer lousa, né? Se você fizer caderno a partir desses vídeos, e tenta listar aí todos os materiais cerâmicos que você consegue listar para uma obra residencial, por exemplo. Tá? Faça isso depois da sequência no vídeo. Tá, agora vamos ver se desses materiais todos que eu vou exemplificar aqui, né, não são todos que a gente usa numa edificação, mas se você pensou em todos esses daqui. Primeiro tipo de material cerâmico utilizado em obra, as rochas. Tá, então veja aqui um exemplo de uma rocha utilizada como único material de construção, né, as pirâmides do Egito, né? E a partir dessa obra dá até para te perguntar: material cerâmico você acha que tem durabilidade? É um material estável no tempo? Muito durável, muito estável. Outro exemplo de rochas utilizadas são como revestimento, ou de parede, ou revestimento de piso. Com o passar do tempo, as rochas cada vez mais deixaram de ser uso estrutural e passaram a ser um uso de revestimento. Outro tipo de material cerâmico, as cerâmicas vermelhas. Os tijolos, blocos, telhas, lajotas, são aquelas cerâmicas que têm muito ferro na sua composição, por isso ela fica com a cor avermelhada. A maioria das nossas vedações, sistemas de vedação, as paredes, as alvenarias, são feitas de bloco ou tijolo cerâmico. Tá? Tem nesse exemplo, inclusive, que eu estou mostrando aqui, uma estrutura metálica, a parte estrutural é metálica e a parte de vedação em cerâmica vermelha. Outro exemplo é a cerâmica branca, que são basicamente, assim, em grande maioria, as placas, né, que são os pisos e revestimentos de parede. Aqui um exemplo de um porcelanato, né, que é um tipo de piso de cerâmica branca. Cerâmica branca porque ele não tem ferro, tem uma quantidade de ferro pequena na composição, e então não fica com essa cor avermelhada. O primeiro revestimento desse tipo que veio para o Brasil, né, veio de Portugal, são os azulejos. Outro tipo de material cerâmico, os vidros. Tá? E os vidros, veja que cada vez mais as edificações utilizam somente vidro como janela, como caixilho, e os revestimentos, cada vez mais o revestimento externo todo de vidro dos prédios. E outro exemplo, os materiais cimentícios todos são materiais cerâmicos, as pastas, argamassas, os concretos. Bom, então pensando no material cerâmico do modo mais amplo possível, como deve ser o conhecimento do engenheiro, a gente tem que entender qual que é o desempenho esperado do material em uso. Para ele atingir esse desempenho, quais são as propriedades que aquele material possui que garantem que quando você aplicar ele em obra ele vai ter aquele desempenho. E por que ele tem essas propriedades? Porque ele tem uma estrutura ou uma composição química específica que vai gerar esse tipo de propriedade. As cerâmicas, né, uma definição sobre o que são materiais cerâmicos, né, são materiais formados por espécies metálicas e não metálicas. E a ligação das moléculas são ligações primárias, covalentes e iônicas, que são as ligações primárias mais resistentes, mais fortes que existem. Tá? Então, características da cerâmica são materiais isolantes de eletricidade e calor. Para ser um material condutor de eletricidade, teria que haver elétrons livres nas suas moléculas, que é o transporte, né, o movimento dos elétrons livres é a eletricidade. Então não existe isso no caso da cerâmica, são materiais isolantes. São resistentes a altas temperaturas e ambientes agressivos. Tá? Então a ligação é tão estável que dificilmente vai ter uma condição externa onde tem menor energia e isso vai afetar e desestruturar a ligação química da cerâmica. Então ela é muito estável. E tem muita resistência mecânica. Justamente porque a resistência lá da molécula, na primeira escala mais elementar, é muito grande. Se ela é muito grande, o material na macro escala também vai ter resistência mecânica muito grande. Só que ele é frágil. Tá? Ele não tem deformação plástica, ele tem deformação somente trecho elástico, parte plástica não existe. Então por que as cerâmicas são muito resistentes? Porque as ligações são muito fortes. Tá? Veja nessa tabela que das 3 ligações primárias, as ligações iônicas e covalentes são as mais resistentes que as ligações metálicas.
Tá? Uma ligação secundária, que são as forças de Van der Waals, veja a ordem de grandeza. Tá? Então a gente está falando de 1000 comparado com 40. Tá? Então veja que a ligação primária é muito mais resistente do que uma ligação secundária. Esse gráfico que eu estou mostrando aqui, ele mostra a relação de resistência com densidade. Tá? Então veja que esse grupo vermelho lá em cima é um grupo de cerâmicas de engenharia. Tá? A cerâmica que a gente usa na construção civil, ela está dentro desse grupo vermelho tracejado, porque a nossa cerâmica é uma cerâmica porosa. Tá? Então a resistência dela é menor, porque ela tem vazios dentro da sua composição. Concreto tem poros, tá? Cerâmica vermelha, cerâmica branca, toda a nossa cerâmica é uma cerâmica porosa. Tá? Veja que essa região azul aí são a região das ligas metálicas. Tá? Não é à toa que ela é menos resistente do que a cerâmica de engenharia, porque a ligação metálica é muito forte, só que não é tão forte quanto as ligações iônicas equivalentes. Veja que os polímeros eles estão nessa região preta, porque o polímero, apesar de ter ligação primária dentro da macromolécula polimérica, muitas vezes a resistência do polímero é governada por ligações secundárias, que é a ligação entre uma macromolécula e outra. Então por isso que a resistência do polímero, de modo geral, é menor do que das cerâmicas e dos metais. A grande maioria das matérias-primas das cerâmicas são argilas que contêm silicato. Tá? Embora varie um pouco o tipo de argila, a composição dela, quase sempre tem um SiO2 ali na sua composição. E qual a importância disso? O silicato ele tem uma estrutura cristalina que a gente chama de tetraedro, como está nessa figura aí. Tá? O tetraedro ele é uma pirâmide de base triangular. Qual a importância disso? O que significa isso? Essa estrutura cristalina é muito rígida. Tá? A única figura geométrica que ela é indeformável é o triângulo. Você não consegue deformar o triângulo como você consegue um quadrilátero, por exemplo. Se você tiver rótulas na extremidade, o triângulo não se deforma. Então, se a estrutura cristalina lá, que é a unidade mais elementar, é muito rígida, o material como um todo, né, na escala macro, também vai ser muito rígido. Tá? Então, por esse motivo que as cerâmicas são rígidas. Por que as cerâmicas são resistentes? Já falei, resistência, ligação primária. Por que elas são frágeis? Porque quando há a quebra de dessas ligações, essas ligações elas não se refazem. Ela não vai quebrar e o material em macro escala vai deformar e ela vai manter uma ligação química. Não, quando há uma quebra, há o colapso. Tá? Então por isso que ela só tem trecho de comportamento elástico.